Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim dar dicas de como estudar fisiologia. Eu recebi um direct lá no meu Instagram de uma pessoa pedindo isso, Henrique, eu sou estudante de nutrição, dá dicas por favor lá no seu canal de como estudar fisiologia. Antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim porque isso é muito importante. Quem ainda não me conhecia, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se, garanta a sua inscrição. Do lado lá tem um sininho, ativa o sininho e seleciona a opção todas para que toda vez que eu postar um vídeo novo e aparecer ao vivo você receba uma notificação e assim fica mais fácil de você acompanhar tudo que eu posto por aqui. Esse conteúdo vai fazer parte da playlist Profissão Nutricionista porque tem tudo a ver com o momento da graduação e tudo mais. Então o link dessa playlist está aqui embaixo, porque lá você vai poder conferir vários outros conteúdos relacionados ao curso de nutrição e à profissão nutricionista em si. Bora lá! A disciplina de fisiologia, ela é bem ampla, ela é bem complexa. Quando eu digo complexa, é no sentido de que é uma disciplina vasta de conteúdo, não é uma disciplina que você... é super fácil. Eu, particularmente, considero que fisiologia é algo, pra mim, bem interessante, tá? Não vou nem dizer que é fácil ou é difícil, porque eu realmente não achei difícil, mas também não é fácil, apesar de eu ter gostado, da disciplina, desses assuntos de fisiologia, e gosto até hoje, quando eu vou estudar, quando envolve algum aspecto de fisiologia, eu gosto até hoje. Então, existe essa coisa da aptidão. Então, como eu gostava, eu não achava difícil porque eu gostava. Só que eu também não posso dizer que era fácil porque é tanto conteúdo, é tanto nome que não é fácil. Então fica ali no meio termo, na minha opinião. Mas como eu gostava, facilitava tudo, entendeu? Então por mais que fosse complexo, por mais que fosse vasto, eu gostava. Então pendia mais pro lado do fácil do que pro difícil, entendeu? Ok. Só que ainda assim é vasto, é complexo, é muito conteúdo. Então como é que eu faço para me dar bem? A primeira dica é assista às aulas. Acho que isso é o básico para qualquer matéria, é meio que óbvio, mas assista. Outra coisa, assista, preste atenção e anote. Por quê, gente? Eu acho importante anotar. Tem gente que grava, aí assim, cada um é cada um. Eu acho importante anotar por um seguinte motivo. Por mais que você preste atenção na aula, você, principalmente numa matéria como essa, que tem vários nomes de órgãos, de glândulas e de hormônios, enfim, de várias funções, isso aqui no seu corpo faz isso aqui faz outra coisa. Então são tantas coisas e funções que por mais que você preste atenção, depois você esquece. Então é importante que você anote, até porque muito do que o professor vai cobrar depois na prova vai depender muito da didática dele na aula. Então se o professor às vezes fala algumas coisas do sistema urinário, é porque ele já sabe que ele vai cobrar alguma coisa daquele sentido na prova. Então é fundamental que você já tenha essa noção de prestar atenção na aula, porque a depender de como é que é a aula, o professor monta a prova dele de acordo com a aula dele, Então esse é o primeiro ponto, anote. Aulas que forem em slides, peça sempre se o professor vai disponibilizar. Não é obrigatório o professor disponibilizar, mas normalmente eles disponibilizam. Então tenha essa curiosidade, para que a turma tenha acesso quando for possível e que você depois estude, porque não adianta você pegar o slide e depois não abrir e depois não estudar. Então estude, é um recurso a mais para você revisar. Outro tópico importante, livros. Todo professor vai poder te indicar livros. Então, veja os livros que tem na sua biblioteca da sua faculdade ou universidade da fisiologia humana e estude. Fique atento ou atenta às opções de livros, porque às vezes você pode pegar um livro que você não gostou muito da didática. Então, às vezes, ao invés de ajudar, aquele livro só vai te trazer mais preocupação. Poxa, eu peguei um livro para poder me ajudar, mas eu estou tendo mais dificuldade ainda. É uma linguagem difícil, de repente, mais complexa. Então, tenha em mente isso, de que às vezes um livro tem uma didática diferente da outra, tem livros que trazem mais ilustrações e pode deixar a leitura mais divertida, vamos dizer assim, Divertida, Porque, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Deixar a leitura mais leve, com uma ilustração, para poder entender
o raciocínio daquilo que está sendo escrito por meio de palavras. Repito, cada pessoa tem uma forma de achar interessante uma leitura. Estou trazendo dicas de como é que eu posso dar dicas para vocês, né? Então, tratando-se de fisiologia, que envolve muito o que eu falei um pouquinho aí, né? De você saber sobre glândulas, tal glândula secreta tal hormônio, tal local do corpo tem tal função. Então tem muito a ver com isso, estruturas espalhadas pelo corpo e o que elas fazem. Então quando você tem um livro que fala sobre, sei lá, o hipotálamo, a hipófise, e ele traz uma imagem mostrando, olha, vamos falar aqui sobre hipotálamo, sobre hipófise, mas tem também ali no livro a imagem, uma ilustração de onde é que fica o hipotálamo, de onde é que fica a hipófise. Porque, né? Primeiro, é importante que você saiba, porque você está estudando sobre isso, vai que o professor pergunta, né, onde é que está localizado, mas aí já seria mais anatomia. Mas é importante que você saiba essas localizações, porque você já vai se situando, né? Hipotálamo, hipófise ficam na região da cabeça, né? Acho que isso é o básico, para você ficar sabendo de onde é que você está estudando, para você entender que o hipotálamo, a hipófise estão na cabeça, então por isso que eles têm uma função de regular, de ser um centro de comando do corpo. Faz sentido, né, estarem na região da cabeça. Então, ter essa noção ali de que você está estudando, que você tem que fazer essa associação com o seu corpo, né, para você ver na prática como é que seria isso, né, e não ficar só na teoria, né. Então você lê e já transcende aquilo para o mundo real, né, de um ser humano, de que, olha, as pessoas têm um hipotálamo, têm uma hipófise, e aquilo ajuda a pessoa a secretar hormônios que vão comandar o restante do corpo. Então, faça essas associações. Fazendo um link com desenhos, imagens, fica a dica, você pode fazer resumos seus próprios, né, escritos, portanto, dessas coisas. Por exemplo, você pega um livro na biblioteca, você tem que devolver. Então, ou você tira xerox daquilo que for importante, só que aquilo, como eu sei que a gente precisa tirar muita xerox durante uma graduação, eu tirava xerox do que tinha que tirar, obviamente, mas quando eu pegava um livro da biblioteca, eu não ficava tirando xerox toda hora. Pelo contrário, eu pegava o livro, levava para casa e eu anotava, né, uma folha que ficaria para mim, aquilo que seria importante. Ou seja, o que eu quero do livro, que eu quero que fique para mim, já que eu tenho que devolver o livro depois para biblioteca. Então tudo que era importante daquele livro que eu estava estudando, eu anotava nas minhas folhas de resumo, por exemplo, de resumo de fisiologia. Eu deixava separado. Resumo de fisiologia. Então tudo que era de fisiologia daquele semestre eu tinha lá anotado naquele local. E de bioquímica era um outro grupo de folhas de bioquímica, entendeu? Então eu fazia esses resumos. E nesses resumos também você pode aproveitar e fazer alguns desenhos. Por exemplo, eu estou estudando sobre o fígado, então desenha lá um fígado, vê uma imagem para você se inspirar na imagem, né? Como é que é a imagem de um fígado, você desenha e coloca lá a setinha, tipo assim, aqui é o fígado é responsável por isso. O pâncreas, desenha um pâncreas, não precisa ser um desenho perfeito, apenas para você ter uma noção do que é um pâncreas, entendeu? Desenha o pâncreas e coloca setinha, função do pâncreas, o pâncreas libera esse hormônio, libera esse outro hormônio, e aí você coloca, libera esse hormônio é responsável por isso, o pâncreas libera esse outro hormônio é responsável por isso, ou seja, vai fazendo tópicos, vai fazendo resumos, é assim que você vai assimilando e vai memorizando, né? Isso faz isso secreta tal substância, secreta tal hormônio. E esse hormônio secretado vai fazer essa função de sinalizar uma outra glândula ou outro órgão a secretar outro hormônio. Então, vai acabar ajudando, porque se você não faz isso, fica complicado. Então, repito, aqui são dicas para ajudar. Outra coisa interessante é que normalmente o professor, além dos livros e tudo mais, ele pode acabar indicando algum tipo de material extra, por exemplo, pessoal dele, que ele tem e que ele às vezes disponibiliza para a turma tirar xerox. Então é aí que entra. Tire xerox sempre daquilo que você realmente considera que foi indicado, principalmente indicado por um professor, né? Porque se o professor está indicando é porque é uma indicação forte de um conteúdo que realmente vai ser útil. Então, se o professor indica o material dele, pessoal, esse material é meu, vocês podem tirar xerox, depois me devolvam, né, no caso, porque é dele, e aí vocês tiram xerox e aí depois a turma toda tira xerox, quem quiser. Quando tiver isso, veja o material e se certificando que realmente vai ser útil, tire xerox. Eu tenho conteúdos da época de fisiologia, eu tenho até hoje. Tipo assim,
capítulo de algum livro que o professor tinha, né, sobre sistema urinário. Então eu peguei lá e tenho lá algumas páginas sobre o sistema urinário, sistema tegumentar, enfim, o sistema endócrino, são vários sistemas, né? Então é muito interessante porque é um material a mais para você. Às vezes você leu já no livro da biblioteca, já tem o apanhado geral. Quando surge um material extra, você pode pensar, mas por que eu vou pegar esse material aqui se eu já estou estudando? Às vezes esse material extra você pega e quando você for ler, você já vai tendo uma leitura no sentido de revisão. Por quê? Porque você já fez uma leitura antes, você já assimilou muitas coisas. Quando você for ler um segundo material, você já está meio que revisando os conteúdos. Então só vai ajudar. Nunca ache que é demais, tá? Então é isso. Eu acho que eu trouxe aqui dicas, né? Lógico que tem outras possibilidades, você pode estudar na internet também. Então assim, cada pessoa vai entender como é que vai funcionar melhor para si. Aqui eu trouxe algumas dicas fundamentais, né? Porque realmente não tem como você imaginar uma pessoa se dando bem sem estudar. Então como é que você vai estudar? Prestando atenção na aula, anotando. As aulas, se estiverem disponíveis, tenha acesso e estude. Estude por livro. Xerox, quando forem indicados materiais pelo professor principalmente, veja a possibilidade de tirar Xerox. E aí você vai tendo um conteúdo, outro conteúdo, 2 conteúdos, 3 conteúdos que vão estar falando sobre as mesmas coisas. Então vai ajudar a você meio que estudar. Aí quando você estuda por um outro meio, você já está revisando. Quando você estuda por um outro material, você já está revisando. Então isso tudo vai ajudar a fixar. E aí, quando chega na prova, tem uma chance a mais de você estar com tudo assim na ponta da língua. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixe o seu joinha aqui embaixo, comente aqui dando alguma dica que eu, por exemplo, não citei, de estudo que você acha importante, ou se você se identificou com alguma coisa pelo menos aqui, escreva aqui, tá, para eu saber. Se você gostou do vídeo, comente. Deixe as minhas redes sociais aqui embaixo para quem quiser me acompanhar por lá. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está estudando aí qualquer curso da área de saúde que envolva fisiologia, né? Da nutrição que seja. Então compartilha para ajudar essa pessoa que está de repente no momento de dificuldade. Então esse vídeo, quem sabe, pode ajudar a dar um direcionamento, né? Com dicas de estudo. Já aqui na tela no meio vai aparecer a foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.